Quando eu era criança, antes de morarmos no Texas, vivíamos em uma casa que tinha um enorme quintal na Geórgia, que me fazia sentir como a criança mais popular da classe sempre que brincar ao ar livre ou praticar esportes era uma ideia. Meu quintal era o lugar para ir, já que tínhamos um quintal de 2 acres cercado por bosques em 3 lados, além de muitas árvores por todo o quintal. Havia um trampolim em um canto, uma banheira de hidromassagem, uma grande garagem separada para 3 carros e uma piscina acima do solo. Para uma área de classe média, realmente tínhamos de tudo em nosso quintal. Havia espaço suficiente de grama aberta para jogar qualquer esporte, futebol, beisebol, e até mesmo brincávamos de esconde-esconde e pega-pega, como chamávamos. Certa sexta-feira, quando estávamos no 6º ano, eu, meus amigos Mike, que chamávamos de Michael, e Jason, queríamos fazer um acampamento e dormir no quintal. Claro que todos tiveram que obter permissão dos pais, mas como tínhamos por volta de 11 ou 12 anos e era sexta-feira, nenhum dos nossos pais tinha motivo para dizer não. Além disso, minha família tinha muito equipamento de camping, incluindo 2 barracas que cabiam facilmente 2 de nós em cada uma. Depois de conseguirmos permissão, combinamos que eles chegariam à minha casa por volta das 5 horas para brincarmos no quintal. Tínhamos 2 gols de futebol no quintal e jogamos futebol 2 contra 2 por cerca de meia hora. Em seguida, jogamos beisebol por mais meia hora. Depois, ficamos descansando por alguns minutos e recobrando as energias, enquanto meus pais pediram pizzas para nós. Comemos por volta das 6:30 ou 7 horas, se eu tivesse que adivinhar. O sol começava a se pôr um pouco, então chegou a hora de montarmos as barracas antes que escurecesse totalmente. Eu era bom em montar barracas porque eu era escoteiro e havia aprendido recentemente a montá-las. Meus amigos ajudaram um pouco, mas eu fiz a maior parte do trabalho. Quando terminamos, já estava escuro lá fora, mas as luzes do quintal estavam acesas, proporcionando um brilho agradável. Agora estava escuro o suficiente para jogarmos nosso jogo favorito de caça ao homem. Havia 1 milhão de lugares para se esconder no quintal, e jogávamos em duplas. Mike e eu fomos os primeiros a nos esconder, enquanto Michael e Jason nos caçavam. Dividimos o objetivo de voltar para o ponto de base, que era a porta dos fundos da casa. Não era permitido se esconder perto da porta. O trampolim estava no canto distante do quintal, antes da área dos bosques. Eu me arrastei embaixo dele para me esconder. Quando os caçadores começaram a procurar, eles tiveram que assoprar um apito para nos avisar que começaram. Assim que ouvi o apito, fiquei quieto embaixo do trampolim, esperando. Eu os observei à distância, olhando em volta. Eu estava esperando o momento certo para me aproximar sorrateiramente da porta dos fundos. Eu tinha em mente a banheira de hidromassagem, que ficava ao lado da casa. Se eu pudesse me esconder atrás da banheira de hidromassagem, poderia seguir diretamente em linha reta para a porta dos fundos. Quando Michael e Jason estavam de costas para mim, olhando para diferentes áreas do quintal, eu corri em direção à banheira de hidromassagem. No exato momento em que cheguei atrás dela e me abaixei, ouvi um dos nossos latões de lixo quase tombando e, em seguida, notei a luz de detecção de movimento ao lado da casa se acender. A banheira de hidromassagem estava próxima daquele canto da casa, mas não teria acionado aquela luz. Eu me inclinei para olhar ao redor do canto do quintal e vi uma pessoa alta vestida com roupas escuras caminhando rapidamente na direção dos bosques. Antes de entrar nos bosques, ele olhou em direção à casa. Não era meu pai. Eu corri para meus amigos, cancelei o jogo e fui contar ao meu pai sobre o que vi. Nós saímos e vasculhamos os bosques por alguns minutos e depois checamos a rua por carros estranhos, mas não encontramos nada. Meu pai disse que deveríamos dormir dentro de casa naquela noite, o que obviamente nos deixou chateados. Entramos e jogamos videogame no meu PlayStation. Eu descrevi novamente para meus amigos o que vi, apenas algum cara alto andando em direção aos bosques do lado da casa, depois de aparentemente quase derrubar um de nossos latões de lixo. Discutimos em voltar lá fora e dormir na barraca mesmo assim. Eu ainda não estava dormindo, mas parecia que Mike estava.
Comecei a ouvir passos na grama, se aproximando da barraca, e então o zíper da barraca foi aberto. Olhei para cima e vi meu pai olhando para dentro da barraca. Ele perguntou: "O que vocês estão fazendo aqui fora?" Eu respondi algo como: "Eles queriam dormir aqui fora, então voltamos." Então olhei mais de perto para o rosto que estava olhando para dentro da barraca e percebi que não era meu pai, mas algum completo estranho. Parecia minha mãe antes, e agora estava de volta. Meu pai correu pelo quintal gritando e provocando o intruso a voltar, se tivesse coragem. Nós ouvimos isso de dentro da sala. Minha mãe, é claro, chamou a polícia, e quando o policial chegou, ele registrou meu relato do que aconteceu e, com certeza, fez um boletim de ocorrência antes de partir. Foi bom ter um registro policial, pelo menos para que a polícia ficasse ciente de que havia um intruso rondando por aí. Não tenho certeza se aquele homem voltou para nossa propriedade ou se ele acabou sendo punido por algo semelhante. De qualquer forma, foi bastante traumatizante e as coisas poderiam ter sido muito piores. Isso aconteceu há alguns anos, em algum momento de 2019. Eu estava na casa de uma amiga, vou chamá-la de M para contar a história. Eu estava muito animada para a festa do pijama, mal podia esperar para conversar sobre todo o drama do ensino médio. Algo que você deve saber é que a casa da M ficava bem no meio da floresta, quer dizer, bem no meio mesmo. Em qualquer direção que olhássemos, só havia mata, e o vizinho mais próximo ficava a cerca de meio quilômetro de distância. Porém, nos fundos da casa dela, havia um penhasco que descia até o oceano. A noite na casa da M começou bem, nossa amiga Sam também estava lá. Brincamos de verdade ou desafio, esconde-esconde e outros jogos de adolescentes. Estava ficando tarde, mas decidimos dar uma volta pela estrada de cascalho que levava às outras casas. Perguntamos à mãe dela e ela autorizou, então começamos a caminhar. Depois de mais uns 10 ou 15 minutos, vimos um homem que estava caminhando do outro lado da rua em nossa direção. Inicialmente, não pensamos muito sobre isso, talvez o cara só estivesse dando uma volta noturna também. No entanto, algo parecia estranho, o homem estava usando roupas bem grossas, parecia quase roupa de neve, e além disso, estava fazendo calor naquele momento, algo em torno de 60 graus Fahrenheit. Nós nos olhávamos quando passamos por ele e foi aí que sentimos aquele cheiro repugnante que vinha dele. Era absolutamente horrível, palavras não podem descrever o quão nojento era aquele odor. Era tão forte que, quando finalmente conseguimos nos afastar um pouco, minha amiga respirou fundo, como se tivesse estado segurando a respiração. Uma de nossas amigas correu para a floresta e quase vomitou. Neste ponto, decidimos que era melhor voltar. Nossa amiga que quase vomitou estava implorando para voltar, e todos concordamos que seria a melhor ideia. No caminho de volta, passamos por ele novamente, mas desta vez prendemos a respiração antes de passar. Mas, quando olhamos para trás, percebemos que ele não estava mais indo na direção oposta, ele estava nos seguindo. Isso foi realmente irritante, aquele homem com aquele cheiro nojento agora estava se aproximando mais. Não tivemos escolha senão acelerar o passo. Começamos a andar rápido, e minha amiga Sam olhou para trás e então ouvimos o grito aterrorizado dela. Ela viu que o homem estava correndo em nossa direção com o que parecia ser uma faca ou algo afiado em suas mãos. Amy, Sam e eu começamos a gritar enquanto corríamos pela estrada. Nossos gritos o fizeram parar de nos perseguir, e ele eventualmente parou, mas não se moveu. Ele ficou parado, nos observando partir. Não ficamos para ver quais eram suas intenções, corremos direto de volta para a casa da eminência. Ao chegarmos, fechamos a porta e decidimos não contar aos pais dela, pois eles já estavam dormindo. Fomos para a sala de estar a arrumar nossos lugares para dormir. Algumas horas se passaram, era cerca de 2 da manhã, e estávamos assistindo algo, não consigo lembrar o que era, mas sei que era um filme de terror. Como mencionei, a casa dela tinha muitas janelas do lado de trás, com vista para o mar. Eu estava sentada em um dos sofás, bem próximo à janela. Do lado de fora,
estava completamente escuro, só se ouvia as ondas do mar e o vento ocasional. De repente, ouvi passos lá fora, pareciam estar bem perto da janela. Eu contei às minhas amigas, e a Amy disse que provavelmente era o cervo que sempre aparecia. Por 2 anos, a Amy estava alimentando um cervo que sempre chegava até aquela janela. Fiquei animada, pois isso significava que o cervo se aproximaria o suficiente para eu tentar acariciá-lo. Decidi olhar pela janela, mas não consegui ver nada, estava muito escuro. Eu sugeri que saíssemos para acariciar o cervo, mas Amy e Sam disseram não, lembrando do que havia acontecido antes. Eu concordei e voltamos a assistir o filme. Mais 1 hora se passou e já estávamos todas cansadas, desligamos a TV e fomos para debaixo das cobertas. Cerca de 45 minutos depois, Amy e Sam já estavam dormindo, mas eu sentia que algo não estava certo. Tive uma sensação estranha, que me dizia para não dormir. Então decidi olhar pela janela. A lua estava iluminando o suficiente para ver o oceano, então fiquei alguns minutos olhando para fora. Enquanto eu olhava, vi algo se movendo na floresta à esquerda. Virei minha cabeça naquela direção, mas não vi nada claramente. Eu sabia que tinha visto algo se mexer, então peguei uma lanterna que estava na estante e apontei na direção do movimento. Foi provavelmente a pior ideia que eu poderia ter tido, porque quando fiz isso, vi aquele homem novamente. Mas, desta vez, ele não estava usando as roupas grossas, estava completamente sem camisa, e eu não queria descobrir o que mais ele não estava usando. Tentei acordar Amy e Sam para contar o que vi. Sam acordou, mas a Amy era uma dorminhoca pesada. Contei a Sam para olhar pela janela, mas quando olhamos, ele já tinha ido embora. Sam olhou para mim com uma expressão bastante irritada, como se eu estivesse brincando com ela. Eu disse que não estava brincando, mas ela não acreditou em mim e voltou a dormir. Fiquei ali deitada, eram por volta das 4:30 da manhã e ainda estava escuro lá fora. Não consegui dormir, meu corpo não parava de tremer, e então veio aquele cheiro familiar, o cheiro nojento que eu quase vomitei antes. Logo depois, ouvi passos se aproximando novamente, e gritei. Peguei a lanterna e acendi, e lá estava ele, o homem de antes, parado no canto da sala. Eu gritei e acordei Amy e Sam, e elas também gritaram. Quando fizemos isso, o homem correu para fora da casa. MS Mon and Dad came running down the stairs after a few minutes. Contamos tudo o que aconteceu e a mãe da Amy chamou a polícia, enquanto o pai dela pegou uma espingarda e foi ver se encontrava o homem. Depois que a polícia chegou e ouviu nossas histórias, fui para casa. Meus pais não me disseram muito quando cheguei em casa, eles só me abraçaram por um longo tempo. Somente anos depois eu percebi o quão terrível tudo foi. A polícia eventualmente encontrou o cara dentro daquela antiga cabana para a qual estávamos desafiando uns aos outros entrar, estavam 5 corpos sem vida e o cheiro horrível que sentimos vinha do corpo dele, cheirando a carne em decomposição. Se as coisas não tivessem ocorrido como ocorreram no final, minhas amigas e eu teríamos acabado naquela cabana. Eu trabalho em gestão de riscos para um grande banco em Manhattan. Conheci muitas pessoas legais através desse trabalho. Sempre saio para o happy hour com meus colegas de trabalho. Em 2019, um novo rapaz chamado Sebastian foi transferido para nosso escritório. O conheci no primeiro dia dele no trabalho e ele parecia muito sociável e falante. Ele sempre estava rindo e sorrindo. Ele saiu com a gente para o happy hour naquele sexta-feira e ele realmente animou a festa, sempre falando sobre suas experiências, todos os lugares onde ele esteve e coisas que ele fez. Não havia um momento chato com ele. Com o tempo, Sebastian e eu nos tornamos amigos e saímos juntos de vez em quando nos fins de semana. Porém, com o tempo, percebi que muitas coisas que ele dizia poderiam ser exageros. Suas histórias sobre todas as mulheres bonitas com quem ele supostamente ficou, suas histórias de estar com celebridades. Comecei a levar tudo o que ele dizia com um pouco de cautela, mas continuava saindo com ele porque era fácil conviver com ele e ele era engraçado. Um dia,
Sebastian me convidou para ir com ele e sua irmã para o condomínio deles em St. Pete Beach, Flórida. A mãe dele é muito rica e possui lugares em Beverly Hills, Colorado, e St. Pete. Ela não estaria no condomínio naquele fim de semana, então Sebastian disse que seria divertido. Eu convidei meu irmão mais novo para ir junto também. Pegamos o mesmo voo e conheci a irmã de Sebastian no aeroporto. Ela parecia interessante, difícil de explicar, mas um pouco excêntrica. O condomínio era realmente agradável, com 3 quartos. Nunca tinha ficado em um condomínio com 3 quartos antes. Sebastian e sua irmã ficaram com um quarto cada, então meu irmão e eu dividimos um quarto. Quando chegamos tarde, já era tarde demais para ir à praia. Saímos para alguns bares na praia, que eram bem legais, mas o público era um pouco mais velho. Sebastian ficou bêbado muito rápido, de forma estranha, e eu tive que pedir para ele ir devagar quando ele começou a ficar agressivo com as pessoas. Era a primeira vez que o via assim. Ele também foi até todas as garotas que viu e as abordou de forma bêbada, e na maioria das vezes elas pareciam desconfortáveis. Meu irmão e eu decidimos sair de lá quando a situação deixou de ser engraçada e ficou constrangedora. Em um momento, um cara maior se aproximou dele por estar flertando com sua namorada, e eu tive que afastar Sebastian e pedir desculpas para o cara para acalmar as coisas. Enquanto íamos embora, Sebastian me empurrou e me chamou de idiota por não apoiá-lo. Meu irmão e eu dissemos a ele para se acalmar. Até mesmo a irmã dele disse para ele relaxar. Sebastian saiu furioso e foi provavelmente de volta ao condomínio. Sua irmã não disse nada e apenas o seguiu. Foi um começo extremamente estranho para o fim de semana. Meu irmão e eu ficamos e terminamos nossas bebidas. Algumas garotas até vieram até nós e perguntaram como conhecíamos o Sebastian, fazendo piada sobre a situação. Acabamos pegando os números delas, já que também estavam visitando e disseram que iriam para o centro da cidade mais tarde, se quiséssemos nos encontrar. Nós topamos. Depois disso, mandei uma mensagem para Sebastian perguntando onde eles foram, e ele respondeu imediatamente que eles voltaram para o condomínio. Meu irmão e eu voltamos para o condomínio, mas ele estava animado assim que chegamos, sorrindo e perguntando se íamos sair naquela noite. Ele ainda estava bastante bêbado. Eu disse que deveríamos descansar um pouco ali antes, então contei a ele sobre os números das garotas que conseguimos. Sebastian perguntou quantas garotas eram e eu disse 2. O sorriso dele desapareceu. Então, meu irmão, por algum motivo, disse que as garotas vieram até nós depois que ele saiu, perguntando como conhecíamos. Acho que ele estava tentando brincar e provocar um pouco o Sebastian, mas foi um erro. Sebastian ficou furioso, foi até o quarto dele e bateu a porta com força. Nesse momento, percebi que ele devia ter algum distúrbio bipolar ou algo assim. Eu estava sentindo uma vibração ruim vindo dos dois agora. Sussurrei para a irmã dele se ele sempre era assim e ela respondeu de forma evasiva: como assim? Eu disse que não era importante e que esquecesse. A situação estava ficando extremamente desconfortável. Esperava que talvez Sebastian melhorasse depois de se acalmar e que o dia seguinte seria melhor. Meu irmão e eu ficamos no quarto por um tempo, mas Sebastian nunca saiu. Fui até a porta e bati, perguntando se ele queria sair conosco. Ele não respondeu, então acabamos indo embora de Uber para encontrar as garotas em um bar grande e animado. Conforme a noite avançava e eu ficava mais bêbado, Sebastian começou a me mandar mensagens no celular dizendo coisas como: onde você está, como você pode simplesmente me deixar aqui, suas coisas estão na rua, não sei por que te convidei para cá, entre outras coisas. Mostrei as mensagens para meu irmão e para as garotas e todos ficaram preocupados com o que poderia estar acontecendo com Sebastian. Mesmo nos divertindo com as garotas, decidimos pegar um Uber de volta ao condomínio antes que Sebastian fizesse alguma besteira. Quando voltamos, Sebastian estava sentado sozinho no sofá, olhando para a parede. Perguntei se ele estava bem e ele olhou para mim, depois desviou o olhar e disse: sim, espero que você tenha se divertido. Então ele se levantou e foi para o quarto, fechando a porta.
Meu irmão e eu fomos para o nosso quarto e tentamos dormir, mas os risos e conversas de Sebastian do lado de fora continuaram por mais uns 10 ou 15 minutos, até que ele finalmente parou e entrou no quarto dele, fechando a porta. Achamos que finalmente poderíamos dormir, mas cerca de 20 minutos depois eu acordei assustado, sentindo que algo me acordou. Olhei para a porta e lá estava Sebastian, de pé na frente dela. Eu pulei e disse: Bey, o que você está fazendo? Ele se lançou na cama gritando e aparentemente tentando me estrangular, enquanto gritava que eu era um idiota e que o convidei ali apenas para falar mal dele para a irmã dele. Meu irmão teve que arrancá-lo de cima de mim e jogá-lo no canto do quarto. Sebastian gritou que eu era um lixo, e eu tentei acalmá-lo e racionalizar, mas era impossível raciocinar com alguém fora de si. Meu irmão e eu rapidamente arrumamos nossas coisas, chamamos um Uber e fomos para um hotel. Ficamos lá até domingo e então voamos de volta para casa. Nas semanas seguintes, vi Sebastian no escritório algumas vezes, mas ele sempre evitava falar comigo ou me olhar, e eventualmente ele foi transferido para outro escritório, provavelmente por minha causa. Ele parecia legal e normal a princípio, mas aquela noite que passamos no condomínio dele me deixou absolutamente aterrorizado. Ele era um exemplo de uma pessoa doente e danificada no fundo, e essa experiência me marcou profundamente.